me chamo Mateus, né? E para quem conhece também é Mateus, né? Eu faço parte desse grupo de jovens também, né? Como Maria Clara, como vocês aqui, né? Todos nós, né? Faço parte dessa missão jovem, né? E é isso, gente. Muito bem, acharam Gênesis 41? Tudo certinho aí? Ainda bem que eu fui logo adiantando. Gênesis 41. Deus tem colocado no meu coração, né, sempre para falar a vocês a respeito da mesma coisa, né? Sempre. Toda vez. No fundo, é a mesma coisa. Aprender a valorizar a graça de Deus. Aprender a valorizar o máximo possível, a ponto de perder tudo para ganhar o tudo, né? Deus tem insistido, né, comigo e também para vocês sempre a mesma coisa: aproveitar, viver a graça de Deus. Muito bem, a leitura hoje é longa. Gênesis 41. Quem tem a Bíblia da Ave Maria está assim: os sonhos do faraó. Fui. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele encontrava-se perto do Nilo. Encontrava-se ele perto do Nilo. O Nilo é o rio, né? De onde saíram 7 vacas velhas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíram de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias, e o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com um espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então, o copeiro mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-lhe encarcerar na casa do chefe da guarda com o padeiro mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram a sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. Pendurado é enforcado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, e se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras, feias, devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fosse, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei, e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas
levados pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde me dar a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um. Guardem bem essa frase agora. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos. E as 7 belas espigas, igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelos ventos do Oriente serão 7 anos de miséria. E como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. E a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetir 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei, um homem sábio e prudente, para pôr a testa do país. Nomeie também o faraó administradores do país que recolhem a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Palavra do Senhor. Graças. Espero que tenha dado para entender a historinha. Acho que deu sim. Se você assistiu o desenho da Record, né, lá da Bíblia, todo domingo de manhã, você conhece essa história. Muito. Antes da gente iniciar a meditação da palavra, é necessário a gente se lembrar de uma coisa. Qual é o tempo da igreja que a gente está vivendo agora? Advento. Muito bem, vocês estão ligados. O advento. O que é o advento? Essencialmente, é um tempo de vigília, é um tempo de espera, é um tempo de corações ao alto, sabe? Ficar de vigia. Por que vigia? Porque o Senhor há de vir. Por isso advento, porque Ele há de vir. Então, é um tempo de vigilância, é um tempo de espera. De espera, por quê? Por que essa vigilância? Por que eu tenho que estar atento? Por que essa espera? Para que a graça de Deus ela não passe diante dos nossos olhos e a gente deixe a graça passar. Por que a igreja se prepara durante 4 semanas para poder viver o mistério do Natal? Porque durante 4 semanas a gente vai preparar o nosso coração mediante a meditação, a proclamação da palavra que é feita durante a missa, mediante a oração, a penitência, preparando o nosso coração, obedecendo a voz de João Batista, que disse: convertei-vos e crede, porque o reino dos céus está próximo. Então a gente vai preparar o nosso coração para que a gente não deixe a graça passar diante dos nossos olhos e a gente perca a bondade, a misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele nos visita de inúmeras e incontáveis maneiras. Não é só no dia 25 de dezembro, na grande festa do Natal e tudo, que Ele faz a visita, que a igreja está em festa. Não, não. O Senhor, Ele nos visita o tempo todo. O tempo todo o Senhor nos chama. E hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza disso. O Senhor nos chama, Ele fala com a gente o tempo todo. O tempo todo Ele não para. Ele não para de falar com a gente. Não para. Acontece que os nossos corações soberbos, nossos corações medíocres, orgulhosos, vaidosos, não percebem. Deixam a graça passar. Nós, com nossas manias de grandeza, esquece de olhar para Deus nas pequenas coisas. E aí a gente perde a graça. E aí a gente deixa a graça passar inúmeras e incontáveis vezes.
que se for para comparar e botar na balança as graças que a gente deixa passar com as que a gente percebe, é anormal a diferença. A gente perde muita coisa porque a gente não está atento. A gente não está atento para a graça de Deus. A gente não está atento, a gente deixa ela passar. Todo dia, toda vez a gente deixa a graça passar. E veja, quando eu digo graça, eu não digo uma coisa boa para o corpo. Deus pode nos visitar nesse advento com uma doença. Deus pode visitar nós nesse advento com uma miséria, com uma desgraça que acontece na nossa família, com algum sofrimento. Ele pode visitar a gente assim. Mas aí é que está. Tem que ter um coração muito puro para poder ver Deus nisso tudo. Os santos, os grandes santos tiveram. Que santo que não sofreu? Olha o grande São Francisco, olha São Sebastião. Sofreram a vida inteira, mas morreram felizes, viram a graça de Deus passar. E não fizeram como aquelas pessoas que fizeram com Nossa Senhora e São José. Nossa Senhora e São José correndo, porque Nossa Senhora tinha que dar a luz e não podia ser em qualquer lugar assim. E bateram de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. E a Bíblia diz que as pessoas fecharam, dizendo que não havia lugar para eles. Imagina, a graça de Deus, a graça por excelência, que é Jesus Cristo, bate na tua porta e você diz que não tem lugar para ele. Então esse é o sentido do advento. Estar sempre com olhos atentos, abertos, para ver a graça de Deus no momento em que ela quiser nos visitar. No momento em que ela quiser nos visitar. Vou já chegar na palavra, calma aí. E a exaltação, né, que essa mesma palavra nos veio fazer hoje, né, eu vou já explicar porquê, nós vamos entender. Eu escolhi a passagem de Isaías no capítulo 55, versículo 6, que vai explicar exatamente o que essa passagem quer nos dizer. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Por que, meus irmãos? Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo das vacas gordas. A gente está vivendo o tempo das espigas maduras e grossas. Veja, teu coração não se alegrou quando a gente cantava e dançava aqui? Não é bom rezar? Sentir a presença do Senhor? Nós vivemos na abundância. Na abundância. A gente pode encontrar o Senhor a hora que a gente quiser. Existe abundância. Eu posso ir aqui e adorar o Senhor aqui no Santíssimo Sacramento, que é Jesus, que é a graça por excelência. É a abundância por excelência. O próprio Cristo. Eu posso ir à missa, né, que é também a graça, assim, a abundância por excelência. Eu recebo Ele todo inteiro para mim. Para mim, todo inteiro. Um pequeno fragmento daquela hóstia, ainda que eu não veja, coloque na minha boca, foi Cristo todo inteiro dentro de mim. Todo inteiro. A gente vive um tempo na abundância. Olha, vocês podem vir aqui, se sentar e ouvir a palavra de Deus e rezar com essa palavra. A gente vive o tempo da abundância. Tem e sobra infinitamente. As vacas gordas estão por aí, em tudo quanto é capela, em tudo quanto é grupo. As espigas grossas e belas. A gente pode rezar texto, a gente pode fazer tudo. A gente vive o tempo da abundância. Por isso a palavra de Isaías vai dizer: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Por isso que Jesus vai dizer: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É só querer. Mas esse tempo ele vai acabar. O tempo das vacas gordas vai acabar. E já começou, hein? As vacas magras e as espigas magras, elas vão devorar as demais. Esse tempo aqui, ele vai acabar. Ele vai passar.
Nós viveremos um tempo de secura, um tempo de aridez, de deserto. A igreja vai passar pela chamada grande tribulação. Hoje eu trouxe o catecismo da Igreja Católica para nos ajudar nesse sentido. Parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, ou seja, antes da vinda definitiva de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Já começou, hein? Eu não digo que está claro ainda, mas as vacas magras já estão aqui montando as bodas. De olho. E vai ser de uma vez. Um encadeamento atrás do outro, até que chegue o reino do anticristo, previsto lá no livro do Apocalipse e nas epístolas de São João. Vai acabar. Vai passar. Por isso, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Por quê, gente? É por isso que Jesus vai dizer assim, lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 12. E quando eu li essa passagem a primeira vez, eu fiquei assim, oxe, né? Ele disse, aquele que tem será dado mais, mas aquele que não tem, será tirado até aquilo que ele acha que ele tem. Eu fiquei olhando aquilo ali, mas eu já entendo. Jesus não está falando de bem material. Jesus está falando de bem espiritual. Aqueles que buscam, aqueles que querem e recebem, porque Deus é justo e bom, a esse será dado mais. Mas aquele que não busca, aquele que não quer, aquele que se entrega à vaidade, às paixões da carne, aquele ali será tirado até aquilo que ele julga ter. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Por que tu acha que tem tanta gente que ficou louca nessa pandemia? Não no sentido psicológico da coisa, mas a pessoa se transformou nessa pandemia, é outra pessoa. Eu tenho certeza que vocês conhecem um ou outro assim. Uma pessoa que abraçou a paixão carnal e agora está doida por aí. Enquanto aqueles que quiseram, a gente tem fortes testemunhos aqui nesse grupo presente hoje, aqueles que quiseram, aqueles que buscaram, esses encontraram Deus. Encontraram, eu sou o primeiro que posso afirmar. Aqueles que quiseram, encontraram Deus. É uma questão de aproveitar o tempo da graça. O Espírito Santo desce sobre essa capela e ronda aqui. A gente sente, a gente ri, a gente chora. Cada um manifesta como o Espírito Santo sopra. E esse tempo, gente, ele tem que ser aproveitado ao máximo. O Salmo 36 vai dizer: quão preciosa é, Senhor, a vossa graça. Quão preciosa é a graça de Deus. Mas a gente tem que saber aproveitar. A gente tem que estar de olhos abertos, vigilante, para não deixar passar nada. E o Senhor, Ele nos dá não é essa palavra, Ele nos dá uma saída para esse tempo. O tempo das vacas magras vai chegar, e todo mundo vai viver esse tempo, seja junto com a grande tribulação da igreja, seja sozinho. O tempo da secura, o tempo da aridez, o tempo de não sentir Deus, todo mundo vai viver o tempo das vacas magras. Mas o que vai te segurar? O Senhor nos dá a resposta no versículo 34, 35 e 36. Nomeie também o faraó administradores do país, que recolham a quinta parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm, e armazenarão o trigo nas cidades à disposição do faraó, com provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Qual é o segredo? Amar a Deus o máximo que a gente puder. O máximo. Aproveitar esse tempo o máximo que a gente puder. E armazenar nos nossos corações, na nossa memória, toda a colheita excedente. Excedente não,
todas as vacas gordas, as espigas, tirar um pedaço e guardar nos nossos corações e relembrar. Por isso, bem-aventurados sois vós que anotam, que escrevem. Porque quando você escreve, você revive aquela experiência. Quando você lê, guardar no teu coração. Ame a Deus o máximo que você puder. Busque a Deus o máximo que você puder, porque por hora Ele se deixa ser encontrado. Vai parecer que a igreja morreu no tempo das vacas magras, mas ela vai estar viva no coração de cada um daqueles e daquelas que buscam piedosamente viver em Jesus Cristo. Olha a coincidência, o livro do Apocalipse vai falar de 7 flagelos, nós estamos falando de 7 vacas magras. Os 7 flagelos que assolarão a terra. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Pode demorar, mas está chegando. Seja nosso pessoal ou da igreja como um todo. E esse tempo, ele é até mesmo prefigurado na Bíblia. Lá no Salmo 41. No Salmo 41, o salmista, ele se queixa da saudade de Deus. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei contemplar a face de Deus? As minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. O salmista se queixa porque ele já está vivendo esse tempo, e todos nós viveremos esse tempo, porque é necessário. A gente não pode amar a Deus só por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu entendo. Vai além disso. Amor não é sentimento. Jesus sentiu profunda aversão na cruz, mas Ele amou todo mundo, assim mesmo, foi até o final. Por isso a exaltação que eu deixo hoje aqui, com a graça de Deus, e eu volto agora para a passagem em que, e repito as falas de José, né? O Senhor mostra ao faraó o que ele vai fazer. O Senhor mostra para nós o que Ele vai fazer e nos exorta hoje, não amanhã, hoje, a buscá-lo, a amá-lo com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai. Entendedores entenderão. Então, é necessário. A gente não pode deixar a graça passar. Não pode. Eu não me canso de dizer isso. Por que os judeus, em 3 anos de pregação de Jesus, de milagre, de prodígio, não se converteram? E São João Batista simplesmente olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Por que em 3 anos os judeus não fizeram o que João Batista em 1 segundo fez? Porque João Batista não deixou a graça passar, ele viu. João Batista viu, porque se preparou, porque tinha um coração puro. E Jesus diz, Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os de coração puro, por quê? É isso. Porque verão a Deus. Verão. Por isso advento. Purifica o teu coração. Reza. Reza. Nada vai dar certo se você não rezar. Reza. Se confessa. Vive na graça. Busca a graça. Enquanto não se deixa encontrar. Porque o dia se faz tarde. A vida passa. Passa.
meus irmãos, nos esforcemos para amar a Deus o máximo que a gente puder. E com amar a Deus, eu não estou dizendo aqui que toda vez que você for rezar, você vai ser consolado imensamente com o maná dos céus, da terra que joga leite e mel, lá de Canaã. Não, claro que não. Amar não está condicionado a sentir. Jamais. Amar é muito mais do que um sentimento. É sentimento? É, mas vai além dele. Vai além. Não é só sentir. Não é só ver. Claro que Deus dá a graça. Mas amar não está condicionado a absolutamente nada disso. Jesus sentiu uma profunda angústia, repito, na cruz, mas ainda assim ele foi até o final. Isso é amar. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Não é arrogante nem escandaloso. O amor que não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Esse amor que jamais acabará. Não é aquela maneira de amor vale a pena. Não, não vale não. Eu digo que não vale não. Amem a Deus. Amem a Deus. Porque a graça é preciosa. Quem assistiu, quem estava na nossa formação da consagração de ontem, né? Foi ontem, né? A graça de Deus é preciosa. E em nossas mãos falhas, essa graça se perde. Se perde. Por isso que o faraó diz assim, né? Eu não posso deixar de pregar sem falar de Nossa Senhora, é demais para mim. Por isso que José diz ao faraó: olha, você tem que eleger um administrador dos teus bens, para que não se perca no tempo de penúria. E São Luís vai dizer: nossas mãos pecaminosas deixam a graça de Deus passar fácil demais. Deixam a graça de Deus passar fácil demais. São Paulo vai dizer: nós guardamos um grande tesouro em vaso de argila. Mas hoje eu apresento a vocês o vaso espiritual de Deus. Vou já dizer quem é. Esse vaso espiritual de Deus, ele é tão bom, mas tão bom, em guardar a graça de Deus, que guardou o maior tesouro de Deus Pai e não deixou ele se perder em momento nenhum. Quem é, gente? A forma dele, a forma de Deus. O Bernardo vai dizer: se ela tem um probleminha no microfone. Oi. Eu não tenho isso anotado, queria muito ter anotado, né? Se ela te sustenta, não cairás. Eu mandei esse texto para vocês, não verdade aí, Rodrigo, aqui embaixo. Pronto? Enfim. Se ela te sustenta, nada terás a temer. Se ela te conduz, alcançarás o céu. Se ela te é favorável, por aí vai. Por aí vai. Existe uma pessoa que é especialista em guardar graças. Se ela guardou o tudo que é Deus, imagina o nosso nada. Imagina o nosso nada. Eu estou dando uma dica para vocês assim, de leve, sabe? Né? De leve, uma dica assim, de como guardar esse tesouro de Deus. Porque, gente, a graça de Deus vale mais do que a nossa vida. A gente perde ela. E se um dia você olhar para uma pessoa assim, que caiu na igreja, você pode olhar e dizer: faltou Nossa Senhora dele? Se ela estivesse ali, essa pessoa não tinha caído. Por isso eu dou uma dica para vocês: rezem o terço. Custa tão pouco, uma meia hora do teu dia, mas ele vale tanto, você não tem noção. Não tem noção. Isso aqui salva almas, inclusive a tua. A ordem de Deus hoje é: eleja um administrador, né? Eu elegi, vou elejar. Eleja um administrador
Eleja o administrador dos bens que Deus te deu. E eu te apresento a melhor de todas as administradoras. O vaso espiritual de Deus. O vaso honorífico. O vaso insigne de devoção, como diz a ladainha. Ela guardou tudo. Não vai guardar nosso nada, que é tudo que nós temos. É como São Luís disse para ela. Ela não só guarda, mas ela te devolve infinitas vezes mais. Você dá um ovo para ela te devolve um boi. Ela te devolve infinitamente mais. Ela te honra com os bens, com aquilo que ela tem para ela. Aquilo que Deus deu a ela por graça. Ela te honra com os teus bens, com os bens dela. Ela deixa o seu mais bonito. E ainda coloca um enfeitezinho ali que ela sabe que agrada a Deus. Olha, eu convido vocês a assistir a formação da Total Consagração. Está lá no canal do YouTube da comunidade. Vale demais a pena. Demais. Portanto, repito, a graça de Deus é preciosa demais. Amem a Deus o máximo que vocês puderem, antes que chegue o tempo das vacas magras. E quando chegar, o segredo está bem aqui atrás de mim. Ela, a Senhora. Amém, gente? Graças a Deus. Pois vamos ficar de pé. E vamos encerrar esse momento. Eu peço que você, com sinceridade de coração, feche os olhos e eleva ao céu o teu pensar. Eleva a Deus o teu pensar. Não deixa a graça passar. Jamais. Esse momento é de grande graça.
bata na porta e peça para Deus a graça de entrar na sala secreta, no teu íntimo, dentro de ti, porque o Senhor está em outro lugar, Ele está dentro de você, mais perto do que você imagina. A fonte da sua essência, a sua essência, para falar a verdade, o aposento real desse teu castelo interior. Envia, Senhor, o teu Espírito e ajuda eles a trilhar esse caminho, se encontrar contigo. Hoje você, o novo homem, pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem, pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem, pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser Eu posso ser o teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Repita comigo. Senhor, dai-me a tua luz, para que eu compreenda o teu reino. Que eu não deixe a graça passar, Senhor. Me auxilie, pois sem ti eu nada posso fazer. É em ti, Senhor, que está a fonte da vida. E é em tua luz que nós vemos a luz. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrar com a tua verdade, a beber a água da fonte, Senhor, e sermos nutridos pelo teu amor, desde a aurora até o pôr do sol. Amém. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Para finalizar, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. te convido agora em silêncio, em silêncio no sentido do coração, da alma, e agradecendo, louvando o Senhor com as tuas palavras, pela graça derramada sobre nós hoje, pelo céu que se abriu, que os nossos corações perceberam. Obrigado, Senhor, Pai rico em misericórdia, eternamente eu cantarei a sua misericórdia, Senhor. Obrigado por cada graça, por cada detalhe. Obrigado, Senhor. O Senhor é sempre bom. Obrigado, Senhor.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.